Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast sempre traz aqui um convidado para debater um tema, para auxiliar vocês aí na gestão da empresa de vocês, gestão do negócio de vocês, no futuro de vocês, né, Costa? É isso aí, Reis. Um prazer estar aqui com você novamente para mais um episódio do Você Pode. A cada novo episódio, novas histórias, novas inspirações. E hoje um convidado muito especial, Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado. Thiago é um conhecido de longa data. É verdade, né? Desde tempo lá do Polivalente, né? Isso. Muitos anos atrás mesmo. Melhor nem falar quanto tempo. Deixa isso. Thiago, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, né? Espero aí acrescentar alguma coisa, poder falar das minhas experiências, né? No que eu atuo atualmente, né? Eles dão uma força pra galera. Sei, bacana. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado. Conta pra nós aí quem que é o Thiago, o que ele tá fazendo hoje em dia. Eu acho que para falar do Thiago atualmente tem que falar do Thiago pai, né? Eu acho que hoje eu tenho duas filhas, né? Helena e Heloísa. A Helena de 5 anos, a Heloísa de 3 anos, né? Sou casado com a Natiele. Natiele trabalha na área da educação também, né? E a minha formação, pelo que eu trabalho, né? A minha formação acadêmica, na verdade, eu sou formado em Ciências Biológicas na UENG, tenho uma especialização na UFOP em Mídias da Educação e tenho uma especialização também na Federal de Lavras em Uso Educacional da Internet, né? Trabalho como professor desde 2009, então já tenho aí 17 anos na carreira. Sou concursado no Estado, em 2015 eu efetivei no Estado de Minas Gerais como professor, então eu atuo na rede estadual, mas atuo na rede particular desde 2010. Assim que eu formei, eu já comecei a trabalhar em escola particular. E fui me especializando, na verdade, com preparatório para pré-vestibular, né? Eu sempre fui um professor mais de ensino médio. Eu atuo no ensino fundamental também com a matéria de ciências, mas a área que eu mais gosto, que eu mais tenho aptidão, que eu mais me identifiquei, foi realmente com essa turminha de terceiro colegial, de preparatório para a universidade e tal. E desde 2018, 2019, nasceu aquela ideia, fui convidado por um amigo também que trabalha com isso, a abrir um pré-vestibular aqui em Paços, né? Porque a gente tem os concorrentes com os nomes já formados e tal, e a gente teve essa ideia. Falou, vamos montar um pré-vestibular para preparação e tal. E aí a gente começou a ideia. Aí em 2018 eu tive 2019 com sócio, aí depois toquei sozinho, foi onde eu abri o Meta, o curso preparatório Meta. Então a gente vem aí com Meta. Hoje, atualmente, né, desde 2025, eu tenho outros 2 sócios também, que é o Ruler e o Denner, né, que trabalham comigo na sociedade também. Mas eu fiquei sozinho com o Meta até 2024, 2025, que eu entrei com esses 2 parceiros aí, que fortaleceu demais também, né? Foi agregar mais 2 nomes fortes aí, o pessoal aqui da cidade conhece bastante com isso também, fortaleceu bastante a gente. E desde 2000 e... Eu comecei assim com um curso pré-vestibular meu mesmo, trabalhando 19. sozinho em 2020. 2020? Ou na pandemia ali depois? Cara, foi a pandemia, foi meio de 2019 mais ou menos, eu comecei, aí entrou a pandemia, cara. E eu vou te falar, sobreviver com esse tipo de área que eu trabalho na pandemia foi uma luta. Porque o que acontece? Uma das primeiras medidas sanitárias foi fechar a escola, né? Então, e não foi diferente com a gente lá. Eu tinha mais ou menos uma turma com 60 alunos, né? Uma turma muito grande. E você chegar e falar, né, que infelizmente a gente vai ter que fechar, vai ter que ficar no online e tal. E ninguém conhecia esse negócio de online nesse período. Você dar uma aula online, trabalhar online, era tipo assim, era uma situação que as pessoas não eram adaptadas, nem a gente mesmo, né? O professor da aula online era muito complicado. Aí sobrevivemos, né? Passamos por isso. Aí em 2021, que teve as faixas, né? Elas falavam a onda amarela, a onda verde, vermelha, não sei se vocês lembram disso, para poder atuar. Eu tive uma certa vantagem, porque o que acontece? O meu CNPJ, ele é de curso preparatório, é como se fosse autoescola, curso de inglês, né? Esse tipo de CNPJ. Então, ele me dava bandeira amarela para trabalhar. Então, eu poderia trabalhar, tipo assim, se eu tinha 60, eu trabalhava com 30 alunos. Espaçado, turma limitada, tal, mas eu conseguia abrir ainda. Então,
eu acho que foi um diferencial. Nesse período, muita gente querendo passar em vestibular, aquela procura estava até cresceu, por incrível que pareça, né? Você, no meio de uma pandemia, trabalhando, muita gente ali, limitado demais, e eu consegui até crescer nesse período, que eu tive até mais matrículas, e graças a Deus ajudou bastante. Mas quando vinha a onda vermelha, a gente tinha que fechar, ficava online um período, aí alterava o número de casos, tal, na Santa Casa, eles trocavam a onda, e a hora que entrava na amarela eu poderia abrir. E as escolas estavam fechadas. Então o que acontece? O aluno querendo se preparar, eles vinham até mim, né? Então eu acho assim, no meio de uma dificuldade dessa, o jeito que estava difícil as coisas, eu ainda consegui crescer um pouquinho, foi muito bom, né? Bom que já fez o teste. Prova, cara. né? Porque começar um negócio na pandemia, Nossa, um negócio foi. que ia impactar diretamente. Eu acho que se você sobreviveu a uma situação daquela e não fechar seu negócio ali naquele período, é porque teoricamente dá certo, né? Nossa, porque foi um período muito difícil, muito difícil. Eu acho que não foi só para mim, não, né? Acho que o comércio inteiro, quem trabalha com isso, foi muito complicado, né? Porque ainda a gente vende um tipo de serviço que não tem como não ter contato, né, cara? Uma sala de aula, né? A gente espaçava as carteiras, tinha, né, o distanciamento, álcool em gel, higienizava a sala todos os dias de uma turma para outra, tudo certinho, mas foi um período difícil. E a gente também, o risco, né, da doença, tal, você sair da sua casa com contato. Eu lembro que a Helena nasceu em 2021. A Helena é de março de 2021, a minha primeira filha. Então foi, nossa, um período muito tenso, muito difícil. E você falando aí de montar um negócio e tudo, esse realmente do aprendizado, ele precisa de contato. O online ajuda, mas o ensinar ali, você tem que estar realmente com atenção plena, tanto do quem está instruindo quanto do aluno, Exatamente. né? Porque na dúvida vai surgir ali, o corpo, né, vai dar o sinal se você está entendendo ou não do tema, né? É engraçado que depois da pandemia deu um ban para cursos online, né? Até afeta a gente um pouco isso até hoje. Porque se o aluno for procurar e analisar o valor de um curso online, teoricamente, se ele for analisar valor, ele vai para o online. Se ele falar assim, não, eu vou analisar valores, ele vai para o online, né? Mas nada vai substituir, na minha visão como professor, o presencial. Eu acho que o aluno, para ele ter um curso online, ele tem que ser mais disciplinado, muito mais disciplinado que o presencial. Ah, com certeza. Porque imagina você na sua casa, tranquilo, né? O celular. Do lado, conforto. Às vezes, na hora que você está estudando, está passando alguma coisa na televisão que você quer, um jogo lá que você quer assistir. Cara, você tem que ser muito disciplinado. Agora, se você já tomou seu banho, pôs sua roupa, saiu, sentou numa cadeira, parece que não te dá muita opção, né? Fala, pô, vou ter que estudar, tô aqui. Você teve deslocamento, você tem uma série de fatores que, querendo ou não, você fala, não, mas já... E principalmente nessa área, né? Porque, na verdade, vamos dizer assim, né? Você tá lá na escola, teve que ir. Exatamente. Teve que ir porque um pai obrigou. Exatamente. O sistema educacional, entre aspas, obriga ali para você ter a aprovação. Agora, no vestibular, é você por livre e espontânea vontade. Você se deslocar ali. Que tá indo ali. É. Aí, realmente, nesse momento, ele até estimula mais o aprendizado, né? E o presencial, ele tem uma vantagem de você estar assistindo a aula. Surgiu a dúvida, surgiu uma coisa, você, pronto, sana a sua dúvida. Instantâneo, né? É instantâneo. Agora, no online, né, por mais que às vezes abre chat, mas, cara, não é a mesma coisa. Não é. Todo aluno meu fala, Thiago, a experiência, ano passado fiz online, não deu certo, esse ano eu quero fazer presencial, tal. Realmente tem esse diferencial. A gente tem um pensamento também de começar a montar uma plataforma também para poder oferecer, porque a gente pode expandir. A gente está muito... Eu tenho aluno de Fortaleza, do Glória, né? Eu tenho aqui das regiões, porque Passos, ali onde eu estou localizado ali na Avenida da Moda, ali bem perto do Pintado. Então, aquele ponto ali é ponto de aluno. Pegar ônibus o pessoal de Fortaleza, pessoal de Itaú. Então, eu ainda consigo atender pessoal de fora, mas eu não consigo atender, né, gente que está a 100 quilômetros daqui a mais. Então, o online talvez poderia ser uma ferramenta. A gente já pensou nisso, né? A gente estuda essa possibilidade, mas isso tem que ser muito pensado, porque
a internet está cheia. Você tem, nossa, tem inúmeros cursos para isso. Então a nossa aposta ainda é o presencial, né? Com certeza o presencial ainda é um diferencial, sim, né? Eu acredito muito nisso. Aí seria outro modelo do negócio, É, outra entrega, né? é Outra outra forma de entrega. entregar o mesmo Exatamente. serviço. Você tem que montar estrutura, né? Você tem que se organizar para essa ferramenta, né? Que é o online, porque é uma metodologia um pouco diferente. Eu faço o seguinte: para quem é meu aluno, talvez vendo esse vídeo se identifica do jeito que eu dou aula. Eu dou aula com pincel e um quadro, né? Por mais que eu tenha até especialização em uso de internet, ferramentas e tal, eu acho que nada vai substituir o professor, um giz e um quadro. Eu acho que não, né? Você dá a aula, explica, eu tô, sei lá, falando da fórmula da fotossíntese, eu ponho ali, explico com o dedo ali e tal, é diferente. Por mais que eu tenha um recurso tecnológico, é o meu ver, cara, eu acho muito diferente, né? Você ali, né, fazer. Tem aluno que aprende vendo você fazer. Construindo, né? Exatamente. Você está construindo junto, né? Agora você já pega a pessoa e projeta ali, você só lê. É diferente, é muito diferente. Não vai. É muito diferente, né? Então, às vezes é muito cansativo também para o aluno, né? Você assistir alguém ler um slide, né? Alguém vai passar uma aula, aí a pessoa monta uma aula, chega na sala, abre e começa a ler aquele slide. Se fosse para ler, eu mesmo li. Pegava o livro e ficava em casa. Pegava o livro, ou pegava na internet, ou já acesso a informação. Você pega seu celular, né? Vídeo aula até. Você põe lá tal, vídeo aula sobre tal assunto e tal. Então, lá no curso a gente tem sempre esse modelo diferencial, né? As aulas lá são dadas, exercício, explicativa, expositiva. Então, para o aluno isso é fascinante, né? Ter alguém que dê a aula explicando o que é cada coisa, cada etapa, os detalhes, as curiosidades sobre o assunto e tal. Eu acho que isso é um ponto muito relevante, né? Para o que a gente trabalha. E essa interatividade mais instantânea, ela aguça mais a com pessoa. Com certeza. Então, acho que... Às vezes acontece tem aluno que é mais tímido, né? Às vezes não quer perguntar, tal, mas tá ali, o outro pergunta. Eu sempre abro essas perguntas, porque essa janela para perguntas, porque às vezes o aluno, nossa, ele tá ali, ai, o que é isso? O que é isso? Aí, ainda bem que fulano perguntou. Porque geralmente as dúvidas são comuns, né? Entre os alunos que estão dentro de uma sala de aula. Então, acho que isso é meio que comum a eles, né? Isso é bem interessante mesmo. E o online, às vezes, não possibilita isso. Sim. E você falou, quando você gosta mais do primeiro, segundo, terceiro colegial. Isso. Se perguntar para mim, né? Se eu tiver... Como eu... professor efetivo, quando você vai fazer a distribuição de aulas, tem uma ordem de distribuição. E a ordem de distribuição de aulas é o professor há mais tempo na escola. E eu sou efetivo em 2 cargos. Então, eu efetivei em 2015 e 2018. Então, eu passei em 2 concursos. Então, tem 2 cargos no estado. Então, na escola que eu trabalho, uma professora escolhe, depois eu novamente, para fazer a distribuição das aulas. Eu vou primeiro começo do terceiro para baixo. Né? É uma área, é um público que eu gosto, né? Eu vejo outros colegas falando, nossa, pessoal do terceiro, não, eu gosto, é um público que eu gosto, né? Eu gosto de formatura, gosto de ser padrinho, né? Gosto de ver eles aprovarem num vestibular, aquela ansiedade de aluno do terceiro e tal, é uma área que eu gosto bastante. Mas eu sou professor de ciências também. E esse ano eu estou com uma experiência diferente, que eu dou aula até para 6º ano, esse ano. Aí 6º ano, 7º, 8º e 9º é ciências, né? Mas eu tenho, né, tá dentro da minha formação também. E a área de pré-vestibular, né? E como que tá a cabeça dos jovens nesse terceiro? O quando que começa também a despertar essa ideia do vestibular? É para a gente que viveu no período, né, Bruno? A gente chegou a estudar junto um tempo. É muito diferente, muito diferente. Esse ano eu faço 41 anos, então eu fiz faculdade em 2004, né? Estudei na escola na década de final de 90 para os anos 2000, né? É totalmente diferente. Por mais que tinha uma indisciplina ou outra, era um respeito total ao professor. Respeito total. O professor falava que aquilo era lei e tal.
Hoje em dia os alunos não são muito assim não, né? Eles, não também que seja totalmente ruim, né? Eles vão, por quê? Não é assim, entendeu? Eles vão, vamos dizer assim, eles peitam mais o professor, eles não obedecem regras, tal. A gente está com muita oportunidade na cidade. Se você analisar Passos hoje, né, 2026 com 2010, nem precisa ir tão longe, né? 2010, 2005, a gente tinha a UENG. A UENG, a gente tinha só a UENG, aliás, FESP e UENG, né? Era uma faculdade público-privada, né? Tinha aí o nome UENG, mas pagava-se mensalidades, era extremamente procurada. Então, um aluno fazia vestibular, às vezes nem passava no vestibular, e trabalhava o dia todo, pagava a faculdade, tal, uma peleja para poder estudar. Hoje, aqui em Passos, tem o UENG, sem custo nenhum, tem o Instituto Federal, que não tem nenhum custo também, tem curso superior no Instituto Federal. Às vezes tem gente que às vezes nem sabe, né? Acha que é somente uma escola técnica, mas não, lá tem administração de empresa, matemática, lá tem o curso superior mesmo, curso de ciência da computação lá muito forte. E nós temos a Atenas, né? Apesar de privada, a Atenas também oferta bolsa por ProUni, por FIES. Então, as oportunidades são maiores. E parece que a procura é menor, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Né? Você fala assim, nossa, deve estar cheio de aluno querendo estudar. Infelizmente não, cara. É uma visão diferente. Né? Tem curso na UENG que não fecha turma. Você está lá, público, gratuito para a cidade. O cara mora na cidade, o aluno mora na cidade, reside na cidade. Ele prefere não estudar, não vou fazer faculdade. Tal. E tem curso, vários cursos, né, na faculdade que às vezes não tem turma, ou a concorrência é 1 por 1, né? Você faz o vestibular, tal. A UENG tem um vestibular interno dela, às vezes o cara, não fiz o Enem. Lá em dezembro faz, pelo menos a UENG, tal. E mesmo assim a procura não está tão grande. Né? Eu percebo essa diferença em mim. Né? Não sei como era anteriormente, né, também, mas eu meço pela minha régua, né? Pelo que eu estudei num período. Eu falo muito isso para meus alunos, eu falo assim, nossa, gente, né? Às vezes a gente fala, o professor fala no período dele e tal, mas realmente era diferente, né? Você também estudou nesse período, né? Sim. A diferença é muito grande. Eu acredito que o que ajudou muito também esses jovens a ter uma liberdade maior de questionamento foi depois da internet. Isso. A internet colaborou muito. Exatamente. Até na nossa época, a dificuldade, às vezes, até da gente ter um entendimento de alguma coisa para poder questionar. Então, o que determinadas pessoas falavam meio que virava uma lei, uma regra. Né? É lei e a gente seguia. Se ensinasse errado, você aprendia errado. Aprendia errado. Exatamente. Hoje, ele já tem mais essa liberdade de questionar porque ele consegue buscar em outras fontes. E aí ele consegue debater mais e às vezes também sai um pouco fora do controle no sentido do debate virar às vezes uma disciplina. Às vezes o aluno, eu não costumo ter tanto problema com o aluno, mas já tive, lógico. O aluno às vezes achar que sabe mais que a gente. Não que isso também não tenha problema nenhum. O aluno, às vezes, alguma coisa que ele tem um hiperfoco, gosta demais, lê demais sobre aquilo, ele sabe mais que eu sem nenhum problema. Mas às vezes vem até com uma prepotência, né? Uma situação assim que deixa a gente até chateado às vezes. Mas uma questão legal que você falou, que às vezes eu trabalho com biologia. Biologia não é uma ciência exata, né? É um tanto de variações. Temperatura varia, pressão, não sei o que, varia as situações. Às vezes o aluno pergunta, professor, você já viu isso é assim? Eu não tenho como responder que com certeza que é. Né? Às vezes eu estou dando aula falando de uma bactéria que é não sei o que, bactéria unicelular. Eu falo, tem bactéria pluricelular? Não esqueço disso. Um aluno me perguntou. Eu falei, não tem. Ele foi lá na internet. Aqui, professor, um cientista achou uma bactéria. Eu falei, cara, é biologia. Isso aí, alguém pesquisa alguma coisa, aparece uma novidade, alguma coisa. Não é uma ciência exata. Mas eles são questionadores. São. Eu não acho ruim, totalmente ruim. Eu acho que se ficar dentro do respeito, né, eu acho que fica... Sim. Até legal, até fica uma aula mais dinâmica, mais interativa, fica até mais gostoso da gente poder ensinar, né? Mas é muito diferente, sabe? Esses dias mesmo eu fiquei orgulhoso até de ver isso. Eu estava num restaurante de comida japonesa com a minha esposa, a gente na fila assim para poder servir. Não sei se você lembra, até falar o nome dela, que é um orgulho muito grande ter sido aluno dela, a professora Célia, de português lá no Polivalente, né, literatura.
ela era uma professora que eu lembro tanto dela, porque ela me ensinou a ler. Porque ela falava assim, ó, vai ler Dom Casmurro para fazer prova, vai ler Helena, tanto que eu dei o nome da minha filha de Helena, porque ela passou um livro para ler Helena e tal, e eu sempre gostei demais desse nome. Ela instigou muita gente. Sim. Ela me reconheceu, eu tô com 41 anos, ela lá na fila, lá, ela, Thiago, eu olhei e falei assim, não é possível que ela tá me reconhecendo, eu fiquei assim... É muito mais fácil o contrário, né? É o contrário que acontece, o contrário, o contrário... Quantas vezes eu estou num lugar, o aluno vem, ex-aluno me abraça, cumprimenta, conversa comigo. Aí minha esposa fala, quem que é esse? Eu falo, vocês não tem nem ideia de quem que é, mas... Faz pergunta difícil, Mas não. não, diz ele que foi meu aluno. Agora, ela me reconhecer, nossa, eu ainda fico pensando ela, né? O tipo de professora que foi ela. Dar aula hoje, em 2026, eu acho que ela não daria certo. Seria mais difícil. Não, entrar dentro de uma sala com os alunos igual é hoje, falar assim, ó, vocês vão ler Dom Casmurro porque vocês vão fazer uma prova daqui a 2 semanas. Não vai rir da cara dela, não vai. Né? Alguns vão, tem aluno que gosta, tal, mas é um perfil muito diferente, né? Hoje o pessoal quer ver série, filme, né? Ler um livro de uma história, de uma leitura complexa, igual é aquilo, tal. Na época de escola, o pessoal não vai ter esse interesse, não, cara. É impressionante, eles não vão ter, não. Sim, acho que na ideia de um questionamento para trocar ideia é sempre válido. Para a gente evoluir. Agora, igual você falou, né? Agora, na hora que vai para o caminho do desrespeito, só para querer questionar ou vencer. Exatamente, exatamente. Ainda mais numa sala de aula, né? Acho que tem que ser construída a ideia, né? O ambiente de escola, o ambiente escolar, ele deve acontecer, deve, né? Faz parte dos questionamentos e tal, mas sempre com essa palavra, com muito respeito. Lembrar de quem é um professor, né? Do que a gente passa também, né? Ser professor no Brasil não é fácil, ainda mais em Minas Gerais está pior ainda, né? Então, não é fácil. É uma profissão aí que todo mundo sempre fala, né? É uma profissão bonita, tal, mas não tem o valor que deveria ter, né? Não, porque você ensinar outra pessoa... Não é fácil. É complexo. É uma coisa muito complexa, não é fácil estar em pé numa sala de aula, trocar de uma sala para outra, 30 alunos e de repente mais 40 alunos, todos diferentes uns dos outros, né? Igual tem dia que eu dou aula em 3º colegial, vou em casa, almoço, volto para a escola para dar aula em 6º ano. Imagina a diferença de mentalidade, de lida numa sala de aula. Menino de 17 anos, de repente eu pego um menininho de 11 anos, que tinha uma professora só, lá na Francina, né, igual a gente estava comentando das nossas filhas lá. Tinha uma tia só, no máximo outro tio da educação física, de repente entra no 6º ano, porque tanto de professor, um professor homem, e ali eu tenho que lidar com aquilo, cara. E de repente à noite, às vezes vou lá pro cursinho, dar aula para aluno que já está quase perto da minha idade, às vezes, né? Que quer fazer faculdade e tal. Então, é uma lida muito diferente. A maneira de comunicação é muito diferente, total. É totalmente diferente. É um público muito diferente. É que eu acho que do 6º ano ele é ainda mais inocente, né? Esse é uma graça, sim. Eu gosto bastante. Eu não tive experiência de trabalhar com C, você acredita? Olha, quanto tempo faz que eu dou aula? Na minha carreira, assim, como professor de tudo que eu trabalhei, se eu peguei 6º ano, foi 1 ano só, alguma coisa assim, porque meio que caiu no meu colo. Esse ano eu falei assim, eu vou querer esse desafio, vou querer 6º ano. Na escola que eu trabalho tem 3 turmas de 6º, eu falei, não, vem esse 6º aí, vem pra cá. Vamos ver como é que é isso. Esse chama a gente de tia ainda lá, tio, não sei o que, mas é bom, viu? Tá sendo uma experiência bem gostosa. É legal. E por que você acha que o pessoal tá meio que não querendo fazer a faculdade ou não tendo esse interesse? Cara, eu não sei. É uma explicação assim que a gente debate tanto entre nós, professores, né? Por que será o desinteresse de estudar, de faculdade? Igual a gente está comentando na nossa cidade o que era e o que é atualmente nessa área de educação, né? Tanto que ela está ampla para a faculdade. Eu imagino que é o desinteresse, às vezes, de tipo assim, ó. Eu vou trabalhar num supermercado, vou ganhar um salário, vou comprar uma moto e tal, e aquilo satisfazer ele.
Eu imagino que seja isso. Ou ele vir de uma realidade onde ele acha que não é possível para ele, sabe? Ah, não vou estudar, não, isso não é para mim, então. Porque na nossa época, né, Bruno, a gente até estava comentando sobre isso. Às vezes falar assim, ó, eu quero fazer medicina, às vezes isso nem passava para a cabeça da gente, achava aquilo impossível de se fazer, tal. Mas a gente foi fazer faculdade, cara. Tinha aquela vontade interior de, não, eu não quero simplesmente terminar o meu terceiro colegial, não desprezando de maneira alguma alguém que trabalha no supermercado, não é isso. Mas eu falava assim, não quero só isso, não. Eu quero algo a mais, nem que demore, nem que, né? Eu acho que com o tempo, estudando e tal, de uma maneira ou outra, acaba dando certo. E eu acho que eles não enxergam isso, né? E já vem num desinteresse muito grande. Tem aluno que é muito desinteressado. Realmente eles não têm interesse. Você vai dar aula, tal, você fala assim, cara, não é possível que eles não tenham interesse de saber sobre isso. É impressionante. Não tem interesse. Tá ali. Tá ali por estar, né? Então eu imagino que às vezes tem muita profissão também que às vezes o mercado de trabalho não abraça, né? Então às vezes eu tenho muitos alunos lá que falam assim, meu irmão é formado em não sei o que e trabalha de não sei o que. Às vezes fala muito isso. Não sei se eles ficam enxergando às vezes com a desilusão do outro, né? E fica nisso. Se iludem muito com um salário às vezes um pouco melhor, fala, não, eu vou ganhar isso e vou... Tá bom. É impressionante. A gente que estudou fica impressionado com isso. Igual você falou, o que é mais estranho. Hoje a oportunidade é muito grande e uma procura muito pequena. Uhum. Anteriormente, nessa época nossa, a oportunidade era menor. Inclusive, alguns cursos que você citou em medicina, odontologia, e para ir para fora a gente já entendia que isso era inviável financeiramente. Né? Então, só que a gente tinha outras opções e foi correr atrás de outras. Exatamente. Também não consigo entender qual a diferença dessa época para atual, o que motivava a gente a ir e o que motiva hoje ele a não ir. Mas que tinha essa diferença, tinha. Então hoje os tempos eram mais difíceis, poucas oportunidades, mas tinha mais vontade. Hoje a oportunidade hoje ela é muito maior, mas o interesse ele é bem menor. Talvez também pode se passar pela criação de alguns novos empregos que o pessoal acha que é mais fácil. Exatamente. E não necessita de um curso superior em si. É uma possibilidade que eu já pensei nisso, mas é algo que intriga. Mas é uma opinião minha, né? Isso é muito pessoal isso. Na nossa época, como jovem, a nossa criação, o jeito que vem as coisas é muito diferente de hoje, atual. Não sei se foi o seu caso, que é o caso de alguém, meu pai e minha mãe não me davam nada. Eu não tinha, por exemplo, ganhar uma bicicleta, ganhar roupa boa, tênis bom. Isso meu pai e minha mãe parou de me dar, eu era novo ainda. Então eu fui trabalhar, fui buscar. Aí eu vi, opa, isso aqui não é fácil, não. Isso aqui não é brincadeira, não. Eu acho que eu vou querer estudar, né? Meu pai, por mais que não tinha nenhum tipo de formação escolar, também não tinha condição financeira nem nada, ele me falava uma coisa, falava assim, Tiago, a caneta é mais leve que a enxada. E eu percebi isso muito novo. Eu vi isso, eu vivi isso na pele muito novo. Então eu falei, não, vou estudar porque... né, não quero isso para mim, não quero um serviço pesado, complicado, né, com chefe no pele o tempo todo, eu quero alguma coisa diferente, aí eu busquei, né, e tem uma fala que eu acho que isso é bem interessante porque eu levo isso até para minha aula de biologia, que ela fala o seguinte, homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, né? Isso, sim. Então às vezes se o menino tiver de tudo, dá tudo. Ele vai tocar a vida dele achando que vai ser assim para sempre, né? Aí a hora que a ficha cair, a hora que ele tiver 20 e tantos anos lá, o pai dele talvez não conseguir mais dar o que ele precise, aí já talvez é tarde. Mas eu acho que tempos difíceis criam homens mais fortes. Sim, não com certeza. Isso é porque a gente leva para biologia, a gente fala o seguinte na evolução, né? Um ambiente, quando ele tem uma catástrofe, cai um meteoro, congela, aí as espécies se adaptam. Os tempos difíceis as espécies se adaptam. Se o ambiente ficar tranquilo, normal, tudo estável, as espécies não se adaptam. Ficam todas as espécies do mesmo jeito. Então, eu acho que tempos fáceis
acaba criando isso. E a gente vive hoje tempos fáceis, se for comparar a nossa geração. Hoje as coisas são mais fáceis. Né? Hoje se come o que quer, se veste o que quer. Não que todo mundo também tenha. Né? A gente sabe que tem uma parcela muito grande da sociedade que não tem isso. Mas existe uma parcela que recebe praticamente tudo, né? Vem com tudo e vem de casa assim, e assim eles vão para a escola e vão. Né? Então, por enxergar dessa maneira, eu até tento, eu e minha esposa, a gente faz uma educação diferente com as nossas filhas. Né? Porque, tanto para minha esposa também, para ela, nada foi fácil. Né? Então, não facilitar. Às vezes você tem condição de dar, mas não dá não. Né? Segurada. Tenta ver ele ver, né? Não, vamos ver as notas. No final do ano, vamos ver tal, para dar. Porque se você simplesmente dá por dar, eu acho que cria isso. Acho que às vezes chega no terceiro colegial, os meninos estão tranquilos, tem muitos ali que estão tranquilos, você vê que eles nem têm interesse em nada. E tem muito aluno que corre atrás, cara. Eu também, assim, a gente fala dessa visão de desinteresse e tal, mas eu tenho uma outra linha também que é impressionante, que eu já tive alunos impressionantes, né, que saíram de situações, né, de ficar estudando, tentar, hoje faz medicina, né, o aluno que formado aí em direito, que já está dentro da área trabalhando, engenheiro e tal, então eu também tenho uns pontos muito positivos nessa área, tem uma turma bem legal também que quer estudar, e eles sobressaem demais. Porque na hora eu falo assim, né? Gente, esforça um pouquinho mais, porque a concorrência de vocês está muito fraca. A concorrência está muito fraca. Não é aquela, né? É lógico que se você for tentar uma universidade muito complicada, muito concorrida ali, você vai ter uma concorrência de alto nível. Mas às vezes o aluno ele quer alguma coisa assim, eu falo, não, é possível para você, cara, você vai conseguir. Esses dias mesmo tinha um aluno meu conversando, falando, professor, eu quero fazer, acho que era odonto que ele tinha me falado. E ele estava muito desacreditado nele. Eu peguei e falei assim, cara, você vai conseguir, você consegue. Hoje, se você falar, não, eu quero, eu vou me esforçar, tal, você vai conseguir. Porque o que acontece? Se o aluno não consegue entrar na universidade pública, pelo vestibular, pelo Enem que seja, a nota do Enem ele pode usar para ProUni. O que seria o ProUni? ProUni é o governo pagar a sua faculdade dentro de uma faculdade privada. Ele vai pagar a sua mensalidade. Então, um exemplo, né? A gente pode usar um exemplo. O cara passa em odonto na Unifran, né? Mas ele não tem condição de pagar, porque ele tem que deslocar tal, mas ele pode concorrer com o ProUni, que seria uma bolsa. Essa bolsa do ProUni, ele concorre, abre o edital, né? As vagas de odonto dentro da Unifran para o ProUni, com tal nota, tal, o pessoal lança as notas lá, talvez ele entre, né? Medicina veterinária, tem uma procura muito grande de aluno que vai para a Unifran para fazer medicina veterinária, odonto e fisioterapia, que são cursos que não tem aqui, né? Se não me engano, agora está tendo odonto na Atenas também, mas não, até pouco tempo atrás não tinha. E tem aqui com essa oportunidade ProUni. E muitos conseguem, cara. O ProUni é uma bolsa que o governo subsidia. Ainda continua? Existe ainda? Existe. O ProUni, ele tem... 100% integral, né? Sim. Para te falar a verdade, tem gente que às vezes não sabe dessa informação. O aluno ganha para poder estudar. Valores. Valor. Eu tenho um aluno que ele passou em medicina na UENG. Não, ele estava quase. Estava em lista de espera na UENG, passou na Atenas, medicina, bolsa 100% integral e vai receber 600 e pouco por mês ainda. Então, uma faculdade que é o custo, que é uma faculdade de medicina, você fazer ela, né, sem custo e ainda ganhar, então eu acho uma vantagem muito grande. E outra vantagem que eu acho muito, né, porque seria o meu caso se eu fosse um estudante, morar na cidade. Você mora ali com a sua família, né? Já reduz não tem custo, o custo. Maior. Aqui na cidade, você, né, para deslocar, às vezes o cara tem uma motinha, hoje aí com bicicleta elétrica e tal, desloca aqui, você vai diminuindo o custo. Então, o menino que é inteligente, esperto e não tem condição financeira, ele mesmo assim ele consegue, cara, ele consegue. Que era uma realidade muito difícil há anos atrás. Era muito difícil. Né? Eu acho assim, a meritocracia é uma coisa bem interessante para poder falar, que isso também é uma visão minha, o que eu acho, né? Porque o vestibular ele seleciona por mérito, né? Quem mais sabe.
né? Quem mais sabe, passa. Mas tem muito aluno que ele vem de uma escola pública, de uma educação muito fragilizada. E ele concorre, às vezes, com um aluno que tem um nível educacional muito alto. Então, a bolsa de ProUni, uma cota dentro da universidade, e isso ajuda a colocar ele dentro da faculdade, né? Porque a gente sabe aí, eu tenho uma experiência enorme com isso, porque eu sou aluno, eu sou professor de escola particular e professor de escola pública. Eu enxergo isso claramente. Eu sou o mesmo professor, mas eu não tenho a mesma clientela. Eu não tenho os alunos com os mesmos tênis e com as mesmas roupas, comendo as mesmas coisas, né? Eu tenho os alunos que têm que trabalhar. Muitos alunos da escola pública, eles pegam um lanche, meio-dia e 20 termina a aula, ele vai para o comércio aqui de Passo trabalhar. Como é que você vai pôr um cara desse concorrer de igual para igual com o outro que não, né? A vida proporcionou uma situação diferente para ele? Não, vai em casa para você sentar no seu quarto, na sua escrivaninha, e você vai estudar, meu filho. É muito diferente isso. Então, eu acho que ProUni, a gente tem FIES, né? FIES, eu fico muito com o pé atrás com o FIES, porque o FIES, eu fico com medo, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, cuidado com o FIES, porque às vezes você, pegar aleatoriamente um exemplo, o meu sonho é ser advogado, quero fazer direito, tal, não consegui passar, eu financio a minha faculdade. Faço o curso de direito, tal, formo, mas às vezes eu não consigo aquele trabalho com aquele salário ainda, eu não consigo a carteirinha da OAB, eu não estou com aquele nível salarial ainda, mas o carnê está lá para pagar o direito. Agora, medicina, eu falo para meter a cara, eu falo para os alunos, não, se vier FIES, vai fazer medicina. Porque hoje, atualmente, médico não vai ficar desempregado. O retorno é muito rápido, né? A medicina é muito rápido. Você faz, você já está no mercado de trabalho. Ah, mas eu não estou com que salário. Mas você está com o salário de um médico, você vai dar conta de pagar o seu financiamento, pelo menos. Então, eu acho que é mais seguro. Agora, FIES para alguns cursos, né, isso vai demandar muito tempo, tem os juros, né, e você vai começa, pensa bem, você começar a sua vida, a sua carreira, que já é tão difícil, né, você não está com aquele salário ainda, e com uma conta tão grande para poder pagar. Isso não é fácil, né. Então, eu ainda converso isso, eu acho que o FIES é uma linha tênue. Você faz ou não faz, né, tem que ter um pé no chão. Um planejamento melhor ali. Isso, com certeza. Muito perigoso. Sim. E hoje, para assim, entrar na faculdade, assim, qual que seria o melhor caminho? É o Enem. Melhor opção. A porta de entrada para a universidade é o Enem. Ainda existem vestibulares, que é o caso da UENG. A UENG, ela disponibiliza... A UENG, às vezes, ela muda muito, sabe? Mas vamos pensar nos últimos editais da UENG. Ela disponibiliza 50% de vagas dela para Enem. Então, a turma de medicina, se não me engano, são 60 alunos. 30 vagas é para o Enem, né? E as 30 outras vagas, né, os 50%, se não for 60%, os 50% das vagas, elas são destinadas a vestibular interno da UENG. Então, o que a UENG faz? Ela elabora uma prova, ou ela contrata uma banca, que às vezes ela troca também. A gente que trabalha com isso fica, nossa, no escuro, porque... Tem edital que vem de uma maneira, edital vem de outra, tal, a gente fica ali pelejando para poder entender. E ela contrata e seleciona 30 alunos para as vagas. Então, aqui para nós tem 50% da UENG e 50% do Enem. Mas o Enem é base para tudo. Ele é a base. Se o aluno consegue fazer a prova do Enem, na minha visão, ele consegue fazer qualquer vestibular. Tem alguns vestibulares que são mais complexos, igual a gente tem o da FUVEST, né, que é a prova da USP. Mas se o aluno vai bem no Enem, ele consegue adaptar a USP, ele consegue, né? Porque ele pode usar a nota do Enem para qualquer faculdade. Pode. Hoje em dia todas. Todas. Usam, né? Pouquíssimas vão falar assim, ó, é vestibular somente dela. Eu conheço poucas até, para te dar exemplo aqui, né? A gente tem, no caso, a USP, que é o vestibular interno dela, tem a maioria das faculdades federais, elas são 100% Enem. Então, qualquer faculdade que é federal, ela é 100% Enem. Pouquíssimas não são. Eu acho que a gente tem a Federal de Uberlândia também, que é onde utiliza, né? Que está mais próximo da gente. A gente tem muito aluno que tenta. Agora, as estaduais, né? Ou municipais, igual no estado de São Paulo tem a USP, tem a Unesp, e elas ainda utilizam muito do vestibular interno delas, do sistema de vestibular interno delas. Mas mesmo assim, elas têm vagas também para aluno com Enem. Mas qual que seria a maior importância do Enem? Se você não conseguir passar,
o seu Enem, você pode utilizar ele no outro ano, você pode utilizar ele para concorrer ProUni. A seleção do ProUni é nota de Enem. Qual que é o critério do ProUni? Nota do Enem. Não, mas assim, para você concorrer à bolsa... Depende da vaga que está dentro da faculdade. Quando a faculdade oferta uma vaga, lá vai estar tantos alunos negros, tantos alunos indígenas ou quilombolas, tantos alunos com renda per capita até... Aí você tem que ver no que você se enquadra. É a faculdade que vai definir. Ela vai definir. Porque o que acontece, essa definição, ela tem que ser bem específica, porque principalmente por causa de renda per capita. Sim, essa que é a minha dúvida ali. Porque principal. às vezes tem um aluno que tem uma renda per capita alta, aí ele não consegue. Ou o aluno que vem de uma escola particular, pagando a escola e o pai fazendo imposto de renda daquelas mensalidades, fica muito difícil dele fazer uma coisa diferente. Como é que você vai negar uma renda e sendo falando, mas como você pagou essa escola? Porque por causa da dedução no imposto de renda, tem muita gente que cai nisso. Porque o pessoal fala assim, mas eu falo que meu filho foi bolsista da escola, tenta... Mas se você fez a sua declaração de imposto de renda colocando aquela mensalidade, como é que você vai fazer? Porque você recebe o desconto, aí o pessoal fica doido para colocar a mensalidade, né, da escola. Aí você não tem como fugir. Né? Tem gente que tenta fugir e tal, mas isso é um perigo. Né? É um perigo. Eu já tive aluno que teve problema com isso, eu já tive aluno também que teve problema até com cota racial. Porque a cota racial é se autodeclarar negro. É a autodeclaração. Minha esposa trabalhou no laboratório e falou que uma vez foi uma pessoa fazer um teste de sangue lá, alguma coisa, para buscar a origem de sangue negro para poder... Se você for fazer isso, todo mundo... Exatamente. O Brasil ainda, né? Miscigenação do Brasil, não tem como. É a autodeclaração, cara. Então, se a pessoa falar assim, não, eu sou negro... como que eu vou provar? Vou me autodeclarar. Ele escreve que me considero negro, tal. Aí ele vai para dentro da universidade. Aí chega lá dentro da universidade, o pessoal fala, opa, isso aqui não é negro, não. Aí ele sofre sanção. Aí ele vai ser, né, vai sair da universidade. Se ele fez, vamos pensar que ele fez 2 anos da faculdade. Quando ele sai, ele não tem direito nem ao histórico escolar dele, não. Se ele for fazer, se o cara foi lá e fez odonto, e a escola decidiu que ele não é negro, que ele burlou o sistema de cotas e tal, ele só sai. Ele não pode ir, por exemplo, a outra faculdade, pegar aquele histórico de 2 anos e jogar para pagar a matéria. Como se tivesse não feito. Perde tudo. Como se ele não tivesse feito. Como se tivesse feito. Porque isso vai rodar na justiça, né? E às vezes demanda tempo. E o cara tá ali com mandado de segurança, alguma coisa de justiça para poder fazer, enquanto não sai o resultado. Ele vai fazendo. Que às vezes eu acho que até piora a situação dele. Porque ele vai perdendo tempo. Sim. Imagina, você vai fazendo, aquilo rolando na justiça e de repente... Você perde tudo. Perde tudo. Então, essa cota racial, ela realmente é a autodeclaração. E é muito difícil. Sim, até para nós na contabilidade. É um critério diferente, né? Na contabilidade, quando a gente coloca lá, manda a ficha para poder preencher o registro, né? Nome, CPF, endereço, aí é a pessoa que se declara realmente. É a autodeclaração. A gente não pode colocar. Você não pode, né? Igual o censo, às vezes quando eles fazem a contagem da população brasileira, dá muito alterado por causa disso. Porque às vezes a pessoa pergunta, você se considera o quê? Às vezes a pessoa é afrodescendente, mas ela fala, não, eu sou branco. Né? Aí você olha os números do censo, dos levantamentos, eles dão alterado. Porque aí na hora de concorrer a uma vaga na universidade, não, eu sou negro. Aí às vezes não é. Né? Isso são critérios que são utilizados, eu não sei muito bem quais são os critérios que são analisados aí, mas é o que a gente está comentando, é a autodeclaração. Então, se o cara pegar o papel e se autodeclarar... Uma pergunta mais polêmica também, você comentou, né? Você tá aí tanto na escola pública quanto na escola privada, isso. Né? Beleza, aí tem o sistema de cotas ali para buscar corrigir essa distorção ali do nível de ensino. Lógico que sempre na ideia do privado, né, tanto que o capitalismo tá aí, ele sobressai por conta disso, porque para ganhar mais e gerar mais, a pessoa vai puxando mais do que talvez pelo governo. Mas o que você acha que deveria acontecer e mudar para a escola corrigir isso? Ixi, é uma... polêmica, né? Dá um corte aí para poder...
Vamos pegar o polêmico. Assim, isso é uma visão minha, né? O que eu acho? Eu sou muito a favor do sistema de cotas, né? Se você analisar o fim da escravidão lá em 1888... Só por, não que eu tô falando que seja contra o sistema de cotas, não. A minha ideia eu vou chegar aí para você enxergar a diferença. Por que a gente tá faltando pra gente melhorar o sistema de ensino, entendeu? Não, eu compreendi. Só assim a gente pegou um contexto histórico para trazer isso, para ver, porque eu não acredito que ela tem que ser eterna também, não. Acho que cota tem que terminar em um determinado momento. Em 88, quando acaba a escravidão, não dá terra para negro, não dá terra para ninguém, eles vão para as favelas. Então você vai dentro de favela, 95% é de população negra, né? Sim. E os bairros, os fazendeiros, produtores tal, de pele branca, ou italianos que vieram ganharam terra e os negros não ganharam terra, né? Então vieram você vai no Rio Grande do Sul, o pessoal de pele clara, tudo herdou terra. E os negros, né, no Rio de Janeiro, as favelas formadas por negros. Quando trouxe a cota veio com um princípio de equidade, né? Tentar equiparar, ajudar, né? Porque na minha visão seria o seguinte, essa é uma visão minha por enxergar dessa maneira. Eu entro dentro de um curso preparatório de medicina, que a mensalidade desse curso é alta. Eu chego dentro da sala, olho a sala, eu não vejo um aluno negro, cara. Posso ter, 1, 2, vejo. Um número baixíssimo de negros. Se eu vou para uma escola periférica dar aula, eu não vejo um aluno branco. É uma discrepância muito grande. Então eu enxergo que algo está errado. Então esse algo é favorecer para tentar colocar um negro para fazer medicina, porque senão você vai entrar dentro da faculdade de medicina, numa escola pública, que é bancada pelo Estado, uma escola que é pública, você entra dentro da universidade, você olha, você não vê negro, não. Você só vê negro porque eles vieram por cotas. Então, ou seja, a cota ajuda a colocar o negro nesses cursos concorridos, nessas universidades concorridas. E esses negros vão ter curso superior, vão casar, vão ter filhos negros e vão ter dinheiro, condição para colocar o filho negro dele agora numa escola privada, pagar, ajudar com educação de qualidade para esse filho também, entendeu? Sim. Então, chega até certo ponto, a cota teria que desaparecer. Na minha visão, não ter mais cota daqui a alguns anos, né? Eu acho que o projeto até terminar, né? Que isso não seja eterno. A única maneira de igualar esse sistema é uma utopia até, né? É que o rico estude na mesma escola que o pobre. Se isso um dia acontecer, a gente não precisaria de cotas. Se um dia falasse assim, ó, o filho da empregada estuda na mesma escola que a filha da patroa, aí não precisaria de cota, não. Aí é meritocracia. Aí o negócio era selva mesmo. Os caras iam disputar de igual para igual, porque eles estudam no mesmo lugar. Por mais que às vezes o filho da empregada não tenha aquele texto, mas eles estão no mesmo lugar com os mesmos professores. Aí eu acho que seria... Porque tem países que são, cara. Tem países que são. Se você olhar, se não me engano, a Dinamarca, lá ela tem essa visão que a gente está comentando. Lá a escola, ela é meio que pública para todo mundo. Escola privada lá é 2% da população que estuda numa escola privada. O resto tudo é todo mundo estudando na mesma escola. A filha da presidente lá, do pessoal do alto escalão lá, estuda junto com os outros funcionários do estatuto, a mesma coisa, né? Estados Unidos, a gente vê que o número de escolas estaduais nos Estados Unidos é 96%, 97% de escolas públicas, tudo, mas o nível lá é excelente, cara. O pessoal, sei lá, se tem interesse de colocar um filho numa escola privada lá. Não tem esse interesse, né? Então, para corrigir isso, teria que ser um processo que a gente sabe que não vai acontecer, né? Igual você falou, o capitalismo, o próprio sistema que a gente vive, né? Falar assim que o filho da empregada vai estudar na escola junto com o filho do patrão, tal. Isso não vai conseguir. Só se ele conseguir uma bolsa lá na faculdade, paga. Mas o cara da sociedade que ganha muito, ele não coloca o filho dele nas públicas. O governador não coloca o filho dele na pública, o prefeito não coloca, eles não colocam. Eles não vão para o SUS. Ou seja, eles trabalham e não acreditam no que eles trabalham. Porque imagina, se você acreditasse e falasse assim, na minha cidade a educação é de qualidade, é de tanta qualidade que meu filho estuda nela. Você não vê isso. Esse é o ponto, né? Não seria interessante, exatamente, cara? Esse que é o ponto. Por que não... Por que não? Por que não faz uma escola nesse nível? Que fica aí, por exemplo,
pensando financeiramente, porque ó, matemática. Se a escola pública está entregando o mesmo nível de ensino, vamos dizer assim, por que eu vou pagar mais caro? Exatamente. Por que eu vou pagar? Não vou pagar mais caro, não. Por que eu vou desembolsar um dinheiro se é que tem? Pensa bem, tanto que a sociedade ia ser boa, cara. E as políticas públicas não são voltadas para isso. Parece que você vê assim, política pública, a gente vê trabalho com escola pública, né, há tantos anos. O que o Estado faz com a escola pública? Parece que você fala assim, ó, eu acho que eles não têm interesse, cara, de colocar uma escola excelente, né, num nível muito bom. Então, parece que não tem esse interesse. A gente começa a falar da desvalorização do profissional da educação, né? Sim. Se for o Exatamente. cara que trabalha na linha de frente, educando essas crianças, e não é valorizada. A gente até analisa assim, né, um número que teve. Passos, ele valorizou, ele deu um salto de valorização no profissional da educação no município. Quando ele valoriza o profissional da educação, os resultados fazem isso. Se você olha o gráfico, os resultados vão acompanhando. Quando você valoriza o profissional. Não está somente baseado em infraestrutura. Às vezes tem gente que acha que é muita infraestrutura, né? Cadeiras, carteiras, computadores, tablets, tal. Isso é lorota, cara. Isso é conversa. A educação tem que ser com professor de qualidade. Professor, quem está na linha de frente. Você pega professor de qualidade, abre concurso público, né? A gente tem em Minas Gerais um dado interessante para se falar. Na lei, eu não sei ao certo quanto do funcionalismo público tem que ser de professor efetivo, mas se não me engano, na lei é tipo assim, 70% a 80% do funcionalismo de uma escola tem que ser de servidores concursados. Nas escolas, cara, não trabalha 50% de servidor concursado. A metade dos professores que trabalham na escola é tudo de contrato. O Estado vem contratando, porque aí o custo fica mais baixo. Aí o professor ali, eu já tive nessa situação também, eu já fui um professor contratado. Aí no final do ano você renova seu contrato, fica pelejando ali e tal, não tem a progressão de carreira que o concursado tem, não tem nada, aquilo custo mais barato, tal, e vai mantendo aquilo. Né? Então você trabalha com a educação, tem que ser concurso público. Né? Eu te falo pelo seguinte, como é que você vai privatizar ou você pôr um contrato um policial na rua? Fala assim, ó, policial, você tem que multar. Se você multa mais, você ganha mais. Sei lá, isso aqui vira uma bagunça, cara. Isso aqui vira baderna. Um policial, se ele não for concursado e tal, sair prendendo os outros, batendo os outros, vira uma bagunça, vira baderna. Só que eles enxergam muito isso com a segurança, mas eles não enxergam com a educação, isso que eu estou falando. Educação é muito importante. O que você coloca na cabeça de uma criança, o que você fala com ainda mais dependendo da idade ali. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. Forma o caráter muito da pessoa. Tem que ser concursado, professor. Eu sou muito a favor de concurso público constantemente. O professor vai aposentando, vai ficando doente, vai acontecendo alguma coisa, vai abrindo novos concursos. E a gente vê que o Estado demora a abrir concurso, né? Fica com aquele tanto de vaga lá e vai contratando. Né? Eu acho que a educação é essencial. Sem conhecimento ali, conhecimento atrelado a conhecimento prático, nada modifica. E o conhecimento é libertador. Quando o aluno, a criança, o adolescente começa a enxergar essas coisas, ele fica, na sociedade, ele fica, eu imagino assim, né? Não tem esses dados, mas diminuição de crimes, diminuição de violência contra criança, contra mulher, contra idoso, né? Tudo isso vai diminuir, cara. E isso vai economizar para os cofres públicos. Mas você usou uma palavra aí, libertador. Acho que justamente por isso, independente de partido político, independente de direita, de esquerda, para o governo, para os moldes de governo que nós tivemos a vida toda no Brasil, não é interessante se libertar o povo. Então, por isso o que entra e o que sai, do lado de cá, do lado de lá. Então, por isso é interessante sucatear a educação. Eles não querem essa libertação intelectual. É libertador. E os poucos que conseguem se libertar, conseguem alcançar voos. Tem uma visão diferente. Eles vão enxergar o mundo de uma outra forma e vão educar os filhos dele de uma outra forma. E esses filhos vão lá para a escola estudar uma outra aula de outra forma. Porque nós, professores, vemos muito isso. Às vezes o aluno dá muito trabalho, ele é agressivo, ele fala num tom, ele não sei o que. E a família? Vamos conversar com a família. Aí você começa a entender o porquê que ele é assim. É o espelho, né? Vai repassando, né? Ou às vezes, assim, né?
Muitos problemas familiares, às vezes o menino foi abandonado, criado com a avó, muitos problemas. Tem problemas desse contexto familiar. Ele passa muito por sofrimento, por algumas coisas, que chega na escola junto com os coleguinhas, ele extravasa aquilo, solta aquilo para fora, e ninguém aguenta ele dentro da escola. Que aquele ambiente, às vezes, para ele não é aquele ambiente da casa onde ele sofre alguns problemas sociais, ela na escola ele extravasa muito. E isso é uma realidade muito de quem trabalha com educação, né? Ver isso, né? Principalmente e na particular também, mas na pública também a gente vê isso. Né? Às vezes aquele aluno querendo aparecer demais, com alguma coisa está acontecendo. Pode investigar que tem. Eu sempre, assim, né, eu tenho uma maneira de pensar muito diferente por causa das minhas filhas. Né? Eu acho que depois que um filho nasce, a gente fica muito diferente. Né? Ver o mundo de hoje de pouco outra tempo forma, que eu estou né? conversando com vocês toda hora. Né? Eu com as minhas filhas, porque isso é assim, ó, dificilmente um filho vai aprender o que você fica falando para ele, mas ele aprende tudo que você faz. Ah, sim. Você fica ali, não faz isso, não faz isso. Mas se você não, você faz. Como que é a sua atitude, né? É o comportamento ali, né? Que tá olhando, te vigiando, vamos dizer assim, né? Te Exatamente. filmando ali Isso. 100%. Eu, como biólogo também, né, nas minhas áreas de estudo, a gente vê isso com o próprio Homo sapiens, na evolução do Homo sapiens. Os macacos, os primatas, eles aprendem observando o outro. Então, o outro faz, ele vai lá, faz Até igual. por isso que tem um livro até Da interessante. nossa evolução. Eu esqueci o nome do livro, Germes, Aços e alguma coisa. Ele fala, defendendo uma tese, porque que de certa forma aquela região do Oriente Médio e Europa se foi desenvolvida. A pergunta é, por que o espanhol dominou os incas, não ao contrário? Exatamente. Aí foi por conta disso. Porque era muito fácil você deslocar da Europa ali, de uma cultura para outra, nessa ideia do aprendizado. Então alguém tive uma ideia lá, sei lá na Turquia, e o clima e o translado era tão fácil Dentro que da Europa, isso viajava. que chegava lá no espanhol que ele já aprendia. Exatamente. Agora, o Inca, para descer para nós aqui, Mata Atlântica, Os Andes, a América o Central Panamá. ali, que tem uma selva fechada, então era Aham. difícil transmitir a informação. E tanto para cima também, por conta do Texas ali também. Porque Então é o aprendizado, é troca de informações. troca de informação. E os alunos precisam também desse contato, né? Igual a gente estava falando da escola modelo online, escola à distância, né? Para a educação, algumas coisas até que dá, mas para a escola isso aí foi uma catástrofe na época da pandemia. Porque os meninos, as crianças, os adolescentes precisam ficar juntos, é do desenvolvimento deles. Eles precisam daquela interação. Precisa do coleguinha para aprender o jeito que o coleguinha faz. Tá? Você pode ver que criança, quando vai para a escola, tem que ser diferente. Porque aí em casa, eu falo, a minha filha, nossa senhora, ela fala, a professora chama Simone. A tia Simone falou para não fazer isso, para não ser tipo, uma coisa, né? Eles aprendem muito com isso. Eu ensinar, ver o outro coleguinha fazer, o jeito que o outro colore, o brinquedo que o outro leva e tal. Isso é muito importante, é exatamente isso, né? A comunicação, o aprendizado, a leitura, a arte, ela foi espalhando por causa disso, né? Desse contato que eles têm. Mas, Thiago, avançando um pouquinho, e sobre o futuro? Você já tem uma rotina cheia, né? Já, cara. Você tarde e noite aqui. Nossa Senhora. Você programando meia-noite às 6 para encaixar um projeto profissional aí. Até quando vocês me convidaram, né, recebi o convite, ainda bem que foi segunda, porque é o único dia que daria certo para mim, né? Porque é uma agenda muito cheia, cara. Porque igual eu comentei, né? Tem 2 cargos no estado. Atualmente eu sou professor nos 2 cargos no colégio da Penha. E eu tenho cursinho preparatório. Lá no cursinho preparatório, graças a Deus, agora tem os meus outros 2 sócios, né? O Julio e o Denner, que me ajuda muito a tocar lá. Mas demanda tempo e eu dou aula lá também, né? Que eu sou professor lá também, né? Não só a parte administrativa de lá, mas também sou professor. E ainda, né, eu tenho uma arinha de lazer e tal, que a gente faz locação lá, que isso também me ocupa muito tempo também, eu sempre estou mexendo lá. Mas eu, assim, com intenção de, ainda assim, né, num projeto assim, de estender, né, aumentar o curso, principalmente com áreas específicas, né? Porque às vezes tem uma demanda grande que tem para a pasta também, é quando abre um concurso público, né? A gente tem o edital da Câmara dos Vereadores aí, se não me engano são 15 ou 16 vagas,
E tem matérias muito específicas lá. O meu sócio, o Ruller, trabalha muito com isso, né? Com coisas, com edital. O Polícia Militar, Bombeiros, Banco do Brasil, né? Abre muito edital para concurso público, esse tipo de coisa. E muitas vezes fica vago. O cara quer estudar, às vezes não tem. Às vezes olha na internet, aí um material, uma videoaula e tal. Aí a gente às vezes queria bolar alguma coisa específica para isso. E se Deus quiser, né, o nosso cursinho lá, o Meta, expandir com mais alunos, abrir mais salas, né? Enquanto tiver demanda de procura para isso, a gente vai trabalhando. Porque é uma coisa que eu gosto bastante, cara. Eu tenho uma satisfação muito grande quando eu pego um aluno aí, igual a minha esposa que se fala isso direto. Fala, Thiago do céu, sai com você, assim, a gente vai para algum lugar, o tempo todo alguém te chamando, pegando a sua mão, professor, não sei o quê, não sei o quê. Eu passei em tal, fiz cursinho lá com você foi meu professor, agora, olha, fui no hospital esses dias lá, um tanto de residente médico lá, que já foi meu aluno, cara. Você vê o cara fazendo residência, ele já passou pelos 6 anos de medicina, está fazendo residência, já está até atendendo às vezes. Falar que foi meu aluno, eu fico muito orgulhoso disso, né? Então é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer preparação para pré-vestibular por ter esse retorno. Eu acho que a gente vê que o nosso trabalho deu certo, e isso é muito satisfatório, né? Porque eu não vendo uma mercadoria, eu vendo um serviço, e eu falo assim, é quase um sonho, né? Você vende um sonho para uma pessoa, você vai alavancar o sonho dela. Porque é bom quando você vê um jovem assim que tem sonho. A gente falou aqui de alguns que estão muito desmotivados, mas tem muitos que querem, né? Então, aquele sonho, aquela vontade, então, bem interessante isso. É uma área que eu gosto bastante. Sim, aí tem que ser estimulada, né? Pelo bem da população, pelo bem até da nossa cidade, né? Do nosso futuro, você tem que vê estimular. Isso, educação, né? E a gente também tem uma vantagem lá no curso, seria o custo. Se você for analisar o custo, uma educação de qualidade, com professores extremamente qualificados, entende sobre o assunto, né? Porque às vezes tem aluno que não entende sobre o vestibular, como funciona, tal. Lá todos os professores estão muito ambientados com esse assunto, e que não seja também um custo extremamente elevado que o aluno não dê conta de pagar, né? Que isso seja acessível a ele também, né? Porque também as coisas não tão fáceis, né? Para quem investindo em algo extremamente caro. E o Thiagão, papo muito bom, mas a gente nem vê a hora passar. Foi muito bacana, cara. Eu não percebi Sim. a hora passar. Vai falando, eu acho que eu falo demais também, né? Quem tá Não, aí, mas é bom trocar os meus ideia. alunos falam, Thiago do céu, como é que você aguenta? Entra dentro da sala, e vai indo, vai fluindo. Se deixar... E que você deixaria de mensagem para quem nos assiste, para os alunos, para quem quer prestar vestibular? Eu acho que assim, sempre quando uma turma abre, eu sempre converso primeiro, sempre aquele negócio, né? Você é capaz, é possível, né? Porque às vezes o aluno fica vendo, é impossível, isso não é possível. Hoje está mais fácil, tem mais oportunidade, é capaz, você é capaz, vai dar conta e vai dar certo, cara. Se você não enxergar isso, você não vai. Primeiro enxerga isso. Nessa área que eu trabalho, o aluno tem que enxergar isso. Vai dar certo, eu vou dar conta, eu sou capaz, e se não der certo agora também, o mundo não acaba por isso, não. Menino jovem, de 18, 19 anos, pensa bem a gente, com a idade que a gente tem, quando uma coisa não dá certo, você acorda cedo, no outro dia começa de novo. Imagina para um menino de 18 anos, tem a vida inteira para tentar, para cair, para levantar, para escolher errado, escolhe outro tal, e vai, né? Porque às vezes tem aluno que fica muito deprimido com resultado negativo. Eu acho que resultado negativo, a gente tem muito mais não na vida do que sim. Exatamente. Eu, pelo menos, tive. Sem sombra de dúvida, né? Eu, pelo menos, tive. Eu também. Pode contar os sims que eu tive É. na minha vida. Mas não o tempo todo. O tempo todo de não. Então, saber lidar com isso também, né? Emocionalmente, né? Ter um controle emocional para isso. Acho que é isso. É sério. E muito satisfeito com o convite, cara. Que bate-papo bacana. Que conversa legal. A gente aqui agradece. Se Deus quiser, vai ter outras oportunidades Vamos para a gente sim. contar mais histórias. Vamos sim, né? Quando falar sobre área educacional, essa área aí, quando eu for convidado, eu dou um jeito. Eu dou um jeito lá na agenda. Pode chamar que vem sim. Não, muito obrigado. Satisfação enorme ter você aqui. Opa, E, se Deus quiser, marcaremos Vamos mais sim. encontros desses. vamos sim, com certeza. Valeu, Thiagão. Valeu. Obrigadão, Thiago, pela Obrigado. presença aí, realmente a gente percebe seu amor pela educação. Aham. E realmente é o que eu comento, o que muda o mundo é a educação. É.
Então a gente precisa de pessoas assim no dia a dia e na lida de frente ali para poder direcionar bem os nossos jovens ali. Obrigadão pela Eu que agradeço. conteúdo. Muito obrigado. Quero agradecer a vocês também por estar nos acompanhando, o nosso podcast que você pode. Então, se você sentiu aqui, gostou dessa história, esse bate-papo aqui, já compartilhe, já deixa aqui seu comentário, sua curtida, para que nossa mensagem possa chegar a maior número de empreendedores, de pessoas, de jovens que estão querendo aí prestar o vestibular, criar uma profissão, alguma coisa. E tá aí o Thiago, né, para poder dar esse suporte, essa orientação lá. O podcast é uma produção da B2B Contábil, com a direção e a gravação aqui do Juliano, no Estúdio Casebre. E ficamos aguardando você até o próximo episódio. Um grande abraço.